Perfeito. Então, vamos ver se está gravando. 1, 2, 3, tá. Paz, Fábio. Paz, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Uau. Estão me ouvindo? Então, perfeito. ouvindo bem. Perfeito, então. Pô, eu achei que eu estava atrasado. Tá bastante gente atrasado. Eu achei que ia ficar só eu aqui. Ah, eu olhei e falei, meu Deus, 8h04. Aí falei, eu achei que estava atrasado. Falei, pelo menos no trânsito tem que aparecer. Pois é. Vou abrir várias bíblias aqui. Vai dar para gravar, Fran? Vai. Ótimo. Vai dar para gravar. E eu vou... Na verdade, tá gravando já. Eu vou colocar mais uma janela aqui. Janela... Opera. É isso aí. Perfeito. Aí... Ok. Opera Command Brave. Estou na atividade. A hora que quiser, nós podemos mandar a bala. Oi? A hora que você quiser, você que manda. Pode começar. Eu só vou colocar no livro aqui que eu quero ler. Mas pode começar já. Vamos fazer a oração, né? Bora. Deus nos abençoe. Amém. Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que a Tua bênção venha sobre nós. Que o Espírito seja nesta reunião. Abençoa, Senhor Jesus, a Tua palavra, que será lida, estudada, analisada. Que nós possamos ter, Jesus, aquilo que nós aprendemos nesta noite, que venha, Senhor Deus, no nosso coração, tua parte, fãs que irá trazer a palavra, abençoe todos aqueles que pegar nas células que ainda entrarão, Senhor Jesus. Que todos nós possamos, esta noite, ter um momento de refrigério, de paz, alegria, a tua presença, diante de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil, que nós possamos ter esse momento de paz, de refrigério na tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, passa aqui, presente em cada mente, em cada coração. Abençoa, Senhor, nossos pastores que estão na palavra, que o Senhor possa estar, ó Deus, com eles, usando poderosamente o pastor Jimmy Clay, que irá pregar nesta noite, lá na quarta igreja. Abençoar, Jesus querido, a vida de cada um. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, na tua presença, e pedimos a tua direção, a direção do teu Espírito Santo, para em nome de Jesus. Amém. 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 Estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Ok, então. Fala, Rogério, beleza? Boa noite, paz. Boa noite, paz. Fábio, tudo bem? Como foi sua semana, Fábio? Como tem sido essa final de semana e agora o começo? Pois é. Não tá fácil, mas vamos que vamos, né? Tá certo. Tá certo. E Sara, como você tá? Eu tô bem, irmão. Graças a Deus, tudo bem, na luta. Maravilha. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunicação. E a comunicação, eu tô desde a semana passada pensando, desde o que o Rogério falou sobre comunicação, e fiquei pensando o quanto ela é complexa e grande, né? A gente precisa da comunicação para fazer uma auditoria contábil, a gente precisa da comunicação para falar a palavra de Deus, precisa da comunicação para vender, né? E isso é um tanto complexo. Mas dentro da palavra comunicação, ela é tão complexa quanto, mas só que nós subestimamos o poder dela sobre nossas vidas, o que ela faz, o que ela pode fazer para nos ajudar e o que pode fazer também para nos prejudicar quando a gente não sabe se comunicar. A comunicação ela nos ajuda na evolução e na melhoria da nossa qualidade de vida. Se nós não tivéssemos uma comunicação, nós não teríamos a evolução de quem nós somos, como ter um carro, uma lâmpada, a energia elétrica, certo? Um japonês, ele
entende uma língua alemã, para o japonês entender a língua alemã, a língua germânica, é preciso que ele faça o quê? Ele estude, ele se prepare, ele entenda, certo? Tudo bem, isso até faz sentido. Mas o que não faz muito sentido é a gente não pensar que ele precisa também aprender a língua japonesa. Ou seja, ele não nasceu sabendo. Para isso que nós precisamos da palavra que ela venha fluir por nós, de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, do alto para baixo para nós. E o Espírito Santo que habita em nós, ela precisa fluir para fora, para dentro do que está dentro de nós mesmos, para nós mesmos. Né? A comunicação ela implica em 3 fatores importantíssimos que sem ela é impossível haver uma comunicação. A primeira é emissor. O emissor ele é necessário para que quem é aquele que vai falar? O receptor é aquele que vai receber e a mensagem. E essa questão do emissor, ela é tão importante quanto o receptor. E ela se alterna, né? Ela muda. Então, o emissor, uma hora é emissor, mas depois ele é receptor também. E entre os dois, há a mensagem. Só que, por exemplo, o japonês que está aqui e o alemão que está aqui, se eles falarem cada um a sua língua, a comunicação vai ter ruídos, não vai ter uma fluência, não vai fluir, certo? Então essa mensagem ela pode até chegar, mas de maneira errada, trucada. Quem nunca brincou, então, com telefone sem fio quando era criança? Você dizia uma palavrinha no ouvido do amigo, o outro passava para o outro passava para o outro, e chegava lá coisas mais absurdas do mundo. E aí começava a tentar entender aonde que houve erro. E a maioria dos erros estava a hora que o emissor falava e o receptor não entendia. E ele passava essa mensagem já distorcida, porque ele já não entendia direito. Ele já passava errando, sabendo que estava errando, mas não sabia o que estava errando, passava o próximo. E isso ia aumentando esse processo a ponto de sair a palavra redondo de um lado e chegar do outro lado, sei lá, uma outra palavra nada a ver, né? Então, é necessário que essa mensagem ela seja clara. E dentro da nossa palavra, da palavra de Deus, é necessário também que nós tenhamos o entendimento que essa palavra, ela tem que trazer o que é necessário para a gente entender o que Deus quer falar para a gente. E se a gente não entender isso, nós estamos fadados a errar frequentemente. Vamos lá, vamos pegando essa linha de raciocínio ainda. O emissor é o que ele fala, o que ele quer falar. Com quem ele quer interagir, com quem ele quer falar, quando ele deve falar e qual a mensagem que ele quer falar. Claro que tem muito mais outras coisas. O receptor é o que ouve. A pergunta que eu faço para vocês que estão aqui nessa célula agora, o que você está ouvindo e escutando, você está compreendendo? Porque muitas das vezes a gente ouve e não compreende. Mas será que isso tem a ver com a palavra? Nós vamos ver isso para frente. Então, nós temos, falei agora sobre o emissor, receptor e vou falar sobre a mensagem. A mensagem é o código, você consegue decodificar aquilo que é falado, você consegue compreender de maneira clara, a mensagem é direta, indireta, está com ruído ou não, porque existem filtros, e filtros podem vir de você ou da pessoa que está mandando mensagem, mas o seu filtro é o mais importante disso tudo, porque é você que está recebendo como receptor. Quando Deus fala, será que você está ouvindo o que Deus está falando? Jó 33, nós vamos falar sobre isso, Jó 33, 14 até o 20, nós vamos trocar uma ideia a esse respeito. Tem uma pergunta então para vocês. Você já entendeu a mensagem até aqui? Você conseguiu compreender? A Sara, o Fábio, o Rogério, conseguiu entender qual é a mensagem até agora? Parte dela sim, mas será que estão atentos a tudo que está sendo falado? Muitas das vezes nós estamos ali e não prestamos atenção. Então, se você falar que entendeu, eu posso te chamar aqui agora e fazer uma pergunta a respeito daquilo que foi falado? Posso? Silêncio total. Curiosidade. 20% das pessoas que estão aqui, imagine que seja 10 pessoas. 20% dessas pessoas, 80 delas não vai compreender profundamente a sua mensagem. 80%. Então, se você trabalha com vendas e você atende 10 clientes, se você não for claro o suficiente e não se propor a estar claro o suficiente,
é óbvio que 80% dessas pessoas não vão ouvir aquilo que você está dizendo de maneira que você quer dizer. Por quê? Porque não é simplesmente o falar a voz. Desses 20%, apenas 3%, por exemplo, você está numa palestra, tem 10 pessoas, 20% vão prestar atenção. Prestar atenção mesmo de entender. Desses 20%, apenas 3% vão absorver, aprender e assimilar para colocar em prática. Você sabia que quando você lê um livro, apenas 3% do que você lê você compreende, você absorve para você usar? Pois é. Agora imagine que se você não lê o livro, como é que você fica? Obviamente que está completamente distorcido tudo que é negócio. Se você não compreende o que está fazendo, você precisa fazer algumas perguntas para mudar isso. Mas se você já compreende 3%, é melhor que uma grande maioria que não lê e dá desculpa, ou a obesidade mental, ou qualquer outra coisa. Agora, o livro que você deve mais ler é o melhor livro do mundo, é a palavra. A palavra, ela te traz muitos e muitos benefícios. E eu não preciso dizer isso para vocês que são crentes, para vocês que são evangélicos, para nós, não precisa dizer isso, nós sabemos disso. A grande questão que nós precisamos compreender é que se aquela mensagem está clara e se os ruídos que eu tenho mental, se o meu emocional está apto a captar aquilo que a palavra está falando, aquilo que Deus está falando. Então, é necessário nós estarmos atentos. Marcos 4:12 fala uma coisa que eu acho curioso e eu acho que foi na semana passada que eu coloquei alguma coisa na célula, que está falando sobre os 10 talentos. Né? Sobre os 10 talentos, não, a parábola do semeador. O grande lance da parábola do semeador, quando partiu do 12 ali, é que, bem no 12, é que Jesus está falando que é o seguinte, tem pessoas que vão ver e não vão enxergar, mesmo vendo não vão enxergar, ouvindo não vão compreender. Então, sim, é possível que isso aconteça em nossas vidas. Se nós estivermos desatentos, se nós estivermos com a cabeça em outro lugar. Então, essa passagem do semeador ali, a hora que Jesus está explicando para os discípulos, é importantíssimo, porque de todas as coisas que Jesus fez, de tudo que aconteceu, não caberia na Bíblia. Né? E foi escolhido isso, ou seja, qualquer versículo que está lá, mesmo que ele seja de ligação de uma coisa com a outra, ele está lá porque tem um porquê, e esse porquê não é à toa, há um propósito, há muito mais profundidade do que você simplesmente ver a lâmina d'água. Eu olho para aquela poça d'água, parece aqueles memes, aquelas brincadeiras, você olha uma lâmina de água, não tem nada na rua, só uma lâmina d'água, aí você pisa e afunda, e some a pessoa, cai um carro, é mais ou menos isso. Então a pergunta que eu quero fazer para você sobre comunicação, qual é a voz que você identifica no primeiro versículo, ou no começo da Bíblia? O Rogério disse que é a voz de Deus. Eu mandei para minha irmã, ela falou que era de Jesus. E a primeira voz que você vai ver lá, identificar, e eu vou ler para você para ficar mais legal ainda. É engraçado como a gente não presta atenção nas coisas. Eu sei porque eu passo por isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. É Deus falando? Não, é o narrador. Ou seja, Moisés está escrevendo. Ou seja, o narrador, ele está falando algo. E Deus só fala no terceiro versículo. Que ele diz o quê? Haja luz. Então, é necessário que nós tenhamos entendimento de maneira concreta, de fato. Não do que nós achamos que é. Quem é a última pessoa que fala na Bíblia? Se você pegar lá em Apocalipse, Jesus está falando. E Jesus vem falando. Quando chega nos últimos 2 versículos, ele muda para o narrador novamente. Ou seja, o escritor, a pessoa que está escrevendo com a mão, João, ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve, Jesus. No último que diz, agora diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém. Jesus não diria para ele mesmo. Ou ele diria de outra forma, né? A minha graça. Mas aqui ele está falando Jesus, a graça do Senhor Jesus. Ou seja, o narrador ou o escritor que ele está falando. Então, a última voz que está falando ali, a última palavra é do narrador. E nós temos que estar consciente do que nós estamos enxergando. Eu fiz um exercício esses dias, por causa de fotografia, que era assim, pegava uma obra de arte e você tinha que olhar para a obra de arte e tentar entender o que tinha lá. E fato, não era o que eu imaginava.
Eu vou te falar que eu fiquei abismado. Normalmente, quando coloco eu e uma pessoa que não está acostumada a fazer isso, sobre fotografia, a pessoa faz alguns resumos. Tipo, ela olha assim, aqui tem 2 pessoas e uma rosa. Eu vou olhar que tem a rosa, que tem a sombra, de onde está vindo a luz, um monte de coisinha. Eu, quando fui fazer esse exercício, mesmo sabendo disso, eu tomei um toco. Sim, eu tomei um toco. Eu não compreendi a profundidade disso. E até me assustei com isso. E eu vou te confessar que eu estou começando a reler esse livro, porque é necessário para que eu possa aprender a enxergar aquilo que está na minha frente. Agora imagine o que Deus está falando. Quantos desenhos, quantos esboços, quantas histórias, quantos ensinamentos tem na palavra que nós passamos desapercebido. Ler a palavra por ler não faz nem sentido. Agora, quando você lê e aprende, você já está num sentido, num nível melhor. Agora, quando faz sentido, você aplica na sua vida, está um nível melhor ainda. Quando isso gera um relacionamento e você começa a entender e a ouvir qual é a voz que está falando contigo, é outro nível. Gênesis, então, ele identifica quem é que está falando ali. Como receptor, nós temos que prestar atenção. Mas se aquilo que está sendo falado é bom para nós ou não. Se nós estamos prestando atenção naquela conversa ou não. Só que nós temos a capacidade, a audácia, a petulância de acharmos tão bons que quando nós estamos na frente da pessoa, nós estamos planejando o que nós vamos responder, ou estamos com a cabeça em outro lugar, ou se a pessoa está no mesmo nível hierárquico, social que você, que a gente julga, né? A pessoa no mesmo nível que a gente está pensando, e se a pessoa errou, então, a gente já está pensando como é que vai responder essa pessoa no nível que ela merece, no nível que ela entenda, para dizer que nós somos bons. E às vezes isso é consciente e às vezes isso é inconsciente. Agora, se a pessoa está num nível mais que a gente, o que a gente faz? A gente procura outros caminhos e não debate de frente com a pessoa. O fato é que você deveria perguntar, ouvir, prestar atenção antes. Porque Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Agora imagine a pessoa que está na sua frente e você não está ouvindo. Imagine Deus que você não está vendo. Isso eu acho que nós precisamos compreender isso. Porque talvez seja uma falta de respeito 2 vezes. A primeira com Deus e a outra com nós mesmos. Porque nós não aprendemos, os nossos achismos tomam a frente e faz com que a gente quebre a cara. Então existem algumas vozes, né, que a gente pode ouvir. Quais são as vozes que você está ouvindo? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer agora nesse momento. E eu vou te falar que existem inúmeras dentro de 3 classes. A primeira classe é a voz de Deus. Eu vou dizer que é vozes de Deus. Porque Jesus disse que Jesus ali, Deus está criando o homem. Ele diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, são vozes, pessoas conversando, certo? Pacífico isso, né? A segunda coisa é vozes de outras pessoas. O que as outras pessoas dizem de você? E aí tem um grande lance. Se as pessoas falam mal de você, se as pessoas alfinetam você, se as pessoas perseguem você, essas vozes ditam a reação que você vai ter. Mas isso tudo pelo filtro que você tem, aquele filtro que você diz se isso é bom ou ruim, que você vai se auto-questionar. E você faz isso de maneira tão inconsciente que você não consegue dimensionar o tamanho, a profundidade e a longitude disso tudo. E a terceira classe disso tudo são as suas vozes. E aí nós temos 2 perigos gigantescos, né? As vozes dos outros, elas podem comandar você para direcionar você, e as suas vozes. As suas vozes podem ser vozes de medo, vozes de raiva, vozes de dúvida, vozes dúbia, ou seja, uma hora ela fala positivo, outra hora ela fala negativo, e coloca você em conflito. Isso pode gerar um transtorno mental, até um desequilíbrio emocional, o que gera o teu filtro. Voz pode formar quem você é, só que a voz mais importante é que você deve prestar atenção. O problema é que você não consegue prestar atenção porque existem muitas vozes falando e você precisa acalmar, aquietar essas outras vozes, para que a voz de Deus, que é suave, agradável, bom e perfeita, ela possa vir sobre você, falar com você e você possa compreender, porque falar está falando todo o tempo, tá? Eu tenho para mim que para ouvir a voz de Deus é preciso silenciar de fato as outras. Sempre consigo isso? Eu gostaria. Mas eu preciso. Tanto que esse estudo não é bem para vocês, é mais para mim, porque faz um sentido para mim absurdo. E eu passei uma semana pensando nisso. Eu tenho estudado, lido, escutado, porque isso para mim é aquela conexão que eu procuro com Deus. É aquilo que eu almejo. Sabe aquele negócio do primeiro amor?
Você sabe que é aquele primeiro amor. Eu quero voltar a esse primeiro amor. Só que primeiro é primeiro, já não é voltar ao primeiro amor, não tem como voltar. É igual a primeira boa impressão. Você só tem uma primeira boa impressão. Você não tem a segunda primeira boa impressão. É impossível isso. Então, não tem como eu voltar ao primeiro amor. Então, eu quero voltar porque o primeiro amor, ela é quase inconsciente. É uma euforia emocional na conexão com o Espírito Santo ali. Agora, eu quero voltar nessa conexão mais profunda, só que consciente. De maneira que eu possa colocar minha fé em ação e ela possa agir com uma sinergia, ou seja, tudo convergir para aquilo que é a obra do Senhor. Então, ouvir a voz de Deus é a voz mais importante que eu preciso ouvir. E para se saber se a voz é de Deus, se não é de Deus, você precisa confirmar. Você não precisa confirmar, mas confirmar faria mais sentido para mim. Como que eu confirmaria isso? Através da palavra. Primeiro, a voz de Deus ela não é vazia. Segundo, ela não é contraditória com a palavra dela. Terceiro, a voz de Deus ela te traz segurança. Ela não é a mais confortável, mas ela é a mais segura. A voz de Deus normalmente te coloca numa situação que não é confortável. Por exemplo, quando você lê no livro de Isaías, Isaías profetizando, falando assim, Deus falando, através de Isaías, dizendo assim, não temas, não temas, não temas. Você acha que, depois de falar não temas, ele está dizendo o quê? Ou antes de falar não temos, que está dizendo o quê? Que, fica tranquilo que você vai sentar debaixo de um pé de pêssego e você vai colher pêssegos maduros, gostosos, e você vai saborear aquilo ali, e depois você vai sair dali, vai passar numa fábrica de chocolate, vai pegar alguns chocolates, e depois vai para casa, vai descansar tranquilamente. Você acha que é isso? Ou será que você vai ter que passar pelo deserto, vai passar pelo pedregulho, vai vir chuva e vai dar ruim, mas ele está dizendo que está contigo? Basicamente, você sabe que vai dar ruim, mas ele está contigo. Ou seja, não é confortável, mas é completamente seguro. A voz de Deus, ela pode fazer com que a gente entre em um nível mais profundo quando nós compreendemos. Mas você tem certeza que Deus está falando contigo? Certeza absoluta? Ou será que Deus está falando? Às vezes nós temos a impressão, ou pelo menos eu já tive essa impressão, que Deus não estava falando. Eu perguntar e Deus não responder. Até que eu entendi que a palavra era que podia me responder. E eu abro a palavra e a palavra não diz nada. Estava tão agitado, eu estava tão agitado, com a minha alma tão agitada, que eu não conseguia compreender se Deus estava falando ou não. Então eu quero ler com vocês Jó 33,14. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Jó 33,14. Jó 33,14. Cadê? Aqui. Não, eu vou ler na minha Bíblia que tá mais legal. Jó. Jó 33,14 diz assim, irmãos. Pois a verdade... Deixa eu voltar aqui minha tela para eu ver vocês. Deixa eu ver a tela aqui. É isso. Porque a verdade... Por que você se queixa a ele... Não, 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então Jó fala, o amigo de Jó, Eliú, está falando para Jó que Deus fala de várias maneiras, embora o homem não perceba. Continuando, saca essa. Em sonho, em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levados a achar a comida repulsiva. Eu nem vou continuar aqui, mas continua. O fato é que Deus fala e nós podemos não estar atentos e entender aquilo que ele está falando. E não compreender isso é fatal para a nossa vida cristã. É fatal para quem nós somos. Isso não faz sentido quando nós não prestamos atenção na palavra dele. Quando lemos e não compreendemos. Tudo que Deus fala é confirmado pela palavra. A palavra de Deus, ela nunca, jamais volta ou está vazia.
ela não volta para trás nem para pegar impulso para te fortalecer, nem para te bater um pouquinho mais. Ela não volta atrás. Quando Deus fala, eu vi um exemplo que eu achei incrível. Esse telefone é azul pro lado de cá, preto pro lado de cá. Eu olho e falo, ele é azul e preto. Vem uma segunda pessoa e fala, ele é verde limão. Essa pessoa está mentindo, eu estou falando a verdade. Deus vem e fala que é branco. Deus mentiu? Não, sabe por que não? Porque a hora que ele fala, a palavra dele cria. Se ele fala é branco, ele se tornou branco. Entende isso? Deus é tão extraordinário que não tem um limite. Você não consegue dimensionar ou colocar Deus dentro de uma caixa. E aí nós queremos que ele nos dê a palavra que nós queremos receber. E se ele der uma palavra contrária daquela que nós estamos querendo receber, nós distorcemos, não acreditamos. Queremos outra palavra, uma outra confirmação. Pois é. A voz de Deus, ela é inconfundível. O que confunde somos nós mesmos com as nossas próprias palavras, com nossas vozes internas. E acarretar nossas almas internas é difícil. Agora eu quero ler para vocês Gênesis 3, de 8 a 11. Gênesis, logo ali depois da queda, bem na queda do homem, no comecinho ali, Eva tá ali de boa, aí passa a serpente. Achei curioso que a serpente era o animal mais astuto que se tinha. E eu fui procurar um pouquinho sobre astuto e descobri, deixa eu ver se eu escrevi isso. Eu achei curioso sobre o astuto. Não sei se eu escrevi sobre astuto. Acho que eu não escrevi sobre astuto, mas eu achei curioso que astuto, ele quer dizer, uma das coisas que ele quer dizer, além de sagaz, outras coisas, ele diz que astuto é aquela pessoa que ela faz para tirar proveito. Ela faz na intenção de enganar. Ela faz sempre para querer se dar bem. Ou seja, a serpente dos animais selvagens era a mais astuta. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre, só para contextualizar, então tem a queda ali, eles comeram o fruto. Tem um detalhe fantástico, um pouquinho antes ali, que é um parênteses que eu quero fazer, é que quando a serpente vem e pergunta para Eva, vocês acham que a serpente não sabia da resposta? Não sabia que Deus tinha dito? Só que ele fez a pergunta, a serpente fez essa pergunta para saber qual era o nível de intimidade, de verdade, de compromisso que Eva tinha com aquela verdade. E conforme ela respondeu, ele sabia qual era a estratégia que ele precisava usar para convencer ela de fazer o que não era para fazer. Eu acho intrigante aquele pedaço. Para baixo, então, tem a virada do dia, né? E Deus vem e quer falar com Adão. Aí tá assim, 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Em outra versão, diz que é na viração do dia. A viração do dia, acho que foi em alguma revista que estava, acho que alguma coisa hebraico que eu vi, que queria dizer às 18 horas, próximas às 18 horas. Continuando aqui. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Com medo, primeira coisa. Porque estava nu e por isso me escondi. E essa aqui tá o pulo do gato. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? O pulo do gato estava em que Deus, quem lhe disse que você estava nu? Pensa o seguinte, se nós muitas das vezes nós precisamos de exemplo para fazer alguma coisa, por exemplo, um cavalo, eu achei esse exemplo muito legal, um cavalo quando nasce, ele nasce com a perna bamba, uma girafa, o quadrúpede, ele nasce com a perna bamba, mas logo ele se põe em pé e anda. O homem, quando nasce, leva muito tempo para ele começar a andar. Ele precisa de ensinamento, ele precisa de vozes incentivando ele para fazer algo. Ele é moldado por vozes. Agora, o animal não. O animal que tem aquela, vamos dizer, o instinto animal dele, ele sabe que ele é um animal. Ele não precisa dizer quem ele é. Ele sabe quem ele é. Nós, homens, nós precisamos que digam para a gente quem nós somos.
E muitas vezes diz que nós não somos, quando Deus já diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós temos que compreender, entender que Deus fala quem nós somos e nós não temos que ouvir outras pessoas dizendo quem nós não somos, o que nós somos, o que nós temos que fazer. Nós temos é que estar conectado com o Pai. Nós temos que ver se outra pessoa está dizendo, se aquilo é fato, se é real. Né? Se há fundamento, se está na palavra, se é real ou é mentira. Porque se alguém mentir para você e você não fizer perguntas, você vai ser enganado facilmente. Eu também. Nós podemos ser ludibriados de maneira tão bestas, que é impossível de a gente achar que alguém teria maldade quando uma pessoa parece tão bonzinho. Então, a aparência pode nos enganar. O diabo não vem de garfo e faca, não vem, agora vou te levar para o inferno. Não, ele vem de boa. Existe uma técnica, não vou me lembrar agora direito, eu excluí acho que esse livro, se chama Manual do FBI. Foi um consultor que escreveu esse livro, que ele trabalhou para o FBI, depois que ele se aposentou, ele escreveu o livro. E existe uma técnica de como eles fazem para agenciar uma pessoa. A técnica é a técnica da amizade. Então, a primeira coisa que eles fazem é se aproximar, mais ou menos o que a serpente fez. Se aproxima. Então, você está vendo a pessoa todo dia no mesmo horário, sempre vê essa pessoa. Depois você aumenta a frequência, depois a durabilidade, aí você entra em contato com essa pessoa. Então, você faz alguns gestos, você cumprimenta, você faz alguns gestos positivos, você estudou essa pessoa antes, sabe o que ela gosta, o que ela faz, quais são as ambições dela, o que ela tem vontade, o que ela gostaria de ser, quem ela gostaria de ser. Então, você tem isso, se aproxima. Então, eles faziam isso para se aproximar das pessoas, para poder fazer essas pessoas trabalharem de espiões para eles. Eles conseguiam muita gente trabalhando assim. Imagine que trabalhavam, eles pagavam salário, obviamente, né? Dinheiro não era problema para eles. Só que eles faziam com que uma pessoa que trabalhava numa embaixada, por exemplo, da China, uma embaixada da Rússia, trabalhasse, fornecesse informações para eles. Você acha que a China não fez isso? Existe um estudo do próprio governo americano que os chineses fazem isso, mas de uma outra maneira mais elaborada. Então, existem mecanismos de nós sermos ludibriados. E por que você acha que o diabo não usa? Claro que usa. Se possível fosse, até os salvos enganaria. Está na palavra. Então nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Qual é a comunicação que nós estamos recebendo? Se essa voz que nós estamos ouvindo é de Deus ou não. Se ela está compatível à palavra ou não. Se ela é verdade ou não. Como é que nós fazemos quando é no meio circular, no meio de experiências comuns que nós temos que fazer? É simplesmente fazendo perguntas. Perguntas vão abrir as nossas mentes. E pode começar com a pergunta mais boba do mundo. Você vai ampliando o seu leque de perguntas. Mas vamos continuar aqui. Então, quando Deus chama eles lá e pergunta quem disse que estava nu, ou seja, que voz que está direcionando vocês para vocês não ouvirem a voz verdadeira, a minha voz como Deus. E aí eu te pergunto, qual é a voz que você está ouvindo? Vozes de problemas? Vozes de dificuldade? Vozes podem fazer de você um gado, olha só, indo direto para o abate, sem que você saiba que está sendo abatido. Qual é a grande sacada de tudo isso? São duas básicas. A primeira, faça perguntas. A segunda, filtre o que está sendo mostrado, o que está sendo falado de acordo com a palavra. Procure fonte. Então, não conhecer a palavra, não está meditando nela, não está lendo ela, não está estudando ela, não está interagindo com Deus através da palavra, através da oração, isso vai fazer com que você esteja igual um cavalo pronto para correr, com aquela viseira que só enxerga para frente. E essa sua frente não é a direção certa. A direção certa são duas, a para cima e para dentro de você. Porque para dentro de você é onde o Espírito Santo está, para cima é onde o nosso Senhor está. Você sai de carro em um país onde você não conhece a língua, não conhece o código de trânsito dela, e de repente você entra numa rua, vamos dizer que você entra numa rua, e lá naquela rua, naquele horário específico, não pode entrar. E você é pego com aquele carro, ou não pode entrar com aquele tipo de carro naquela rua, e você é pego naquilo ali. Você foi pego, não sabia de nada, você é inocente, certo?
Tá, beleza, você é inocente, mas você vai ter que pagar pelo erro? Mesmo sendo inocente? Certamente que vai. Sim, você vai mesmo. Deus pode até perdoar as consequências de decisões erradas que nós tomamos. Mas pode perdoar os nossos erros disso. Mas não apaga as consequências que nós temos que fazer, que temos que sofrer, que temos que passar pelas decisões que nós tomamos. O fato é que quando nós somos... quando a nossa comunicação está trucada e a gente não entende isso, nós vamos pagar o preço um pouco mais caro, porque você teria como ler, buscar, se informar a respeito e não fez. Então você ouviu uma outra pessoa dizer, e geralmente as pessoas que interferem nas suas decisões são pessoas que você admira, que estão acima de você. Então, se você não se questionar, você pode ser levado para qualquer lado, e sem se questionar, você pode ter que pagar caro por isso. E aí você pode pagar por ignorância e pode passar por negligência. Se você errar por ignorância, ainda assim vai ter consequência. Agora, se você errar por negligência, o que será que pior disso pode acontecer? A comunicação ela é interessante porque, fora a fala, você pode comunicar com o seu corpo de outras maneiras, com 93% da comunicação, vamos dizer assim, dentro de uma comunicação global, de 100% de uma comunicação que você quer falar, apenas 7% tem a ver com a sua voz. Já parou para pensar isso? Que pode chegar a isso? Ou seja, não é o que você fala. Como você fala é o importante. Não é o que você mostra. Como você mostra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que o Fábio trabalha com venda de carros. E eu gosto de dar sobre vendas. Então imagine o seguinte. Quando o cliente não compra um produto, ele pode ser por várias coisas. Mas uma das coisas que ele não compra o produto, porque eu como vendedor não gerei confiança suficiente para ele querer adquirir esse produto. Quando você mostra para ele o que ele quer e ajuda ele, cria mecanismos para que ele possa adquirir isso que ele quer, ele vai romper qualquer outra barreira. Ou seja, é impossível que ele não pare até ele conseguir. É impossível não fazer isso. Por que cria esse atrito que não faz ele chegar onde ele quer? Porque ele não gerou confiança suficiente nele. Agora, quando você entrega aquilo que realmente a pessoa quer, ela vai fazer aquilo que é necessário para ter. Então, a comunicação, ela não é só o que você fala, mas é o que você ouve, é o que você entende, é o que você filtra, é o que você imagina. E tem uma doideira que eu falo, que é a seguinte: existe o que é fato, o que você realmente é de fato, e o que você imagina que é. Pessoas que se usam nome de autoridade ou usam nomes como se fosse alguém. Eu não sei se contei isso pra vocês. Quando eu vim morar pra Curitiba, eu fiquei numa casa, eu conheci uns amigos, uns rapazes que eu fiz amizade, e descobri que o pai deles, de dois lá, era estelionatário. E eles me contaram algumas coisas curiosas. O estelionatário, ele estuda leitura corporal. O estelionatário, ele estuda as leis, mais do que eu e você. O estelionatário, ele quer descobrir o que você realmente quer. E ele ajuda você a conseguir. Só que tem um custo forte sobre atrás disso. O estelionatário, ele quer entender todo o complexo para que você possa cair feito um pato. E o detalhe, você cai feito um pato, dizendo que é um pato, mas achando que é um leão. E você fala, não, eu não fui enganado. Eu sabia dos riscos. Chega a esse ponto. Você achar que está 100% certo. O fato de tudo isso é que isso não é necessariamente um fato. É o que você acha que é. Quando nós não conhecemos quem é Deus, as nossas decisões podem estar pautadas no que eu acho que é. E o que eu acho que é, não necessariamente é. Agora, quando você vai para a palavra, e aí quando eu digo para você vai para a palavra direto, você e Deus, não tem intermediário. O intermediário serve para te ajudar a entender de outras maneiras, mas você tem que se questionar. A comunicação é você e ele. Quando você vai para a palavra, não tem alteração, não tem adulteração enquanto ela está escrita. Quando ela entra em você, ela começa a ter alteração. Ela pode ser adulterada ou distorcida por aquilo que você acha que é. Por aquilo que você está entendendo que é. Mas Deus te ama tanto, que Ele quer te ajudar a entender muito mais sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Em uma sala tem 4 pessoas.
E você tem o poder de perdoar, salvar, tirar, absolver qualquer uma dessas pessoas. Então nós temos lá nessa sala, num canto está um assassino. No outro, nós temos um ladrão. O cara rouba mesmo. No terceiro, nós temos um mentiroso. Aquele que o que ele fala não dá para acreditar e você não sabe se ele é realmente tão mentiroso quanto estão dizendo. O terceiro, nós temos um covarde. Quais desses você absolve? Na verdade, não importa a resposta, o qual você vai condenar e qual você vai absolver. Pois se você não perguntou qual é o que levou cada um a ser e se realmente essas pessoas são, então você está num mundo fantasioso, naquilo que você acha que é, aquilo que disseram para você. O fato de condenar alguém mostra que uma pessoa é vítima e a outra foi salva, mas porque você julgou isso. Em cima de tudo isso, nós temos então de um lado a vítima e do outro lado nós temos a pessoa que foi condenada. Então você, não, nem vítima, vamos dizer assim, você livrou a cara de alguém. Um deles. Vamos dizer que você livrou o covarde. Vou livrar o covarde porque deles é o que menos mal faz. Na verdade, você deveria levar todos. Por que deveria livrar todos? Primeiro, você não sabe dos fatos reais. Segundo, se o próprio Deus não julga a pessoa até o último dia, porque eu e você faríamos isso. Então, entender qual é a comunicação e o que é fato do que é real, que hoje está na moda fake, né? Mas o que é real do que eu penso que é real é um abismo de distância. Isso pode levar você a acertar e errar com pessoas e o pior, você com Deus. O seu relacionamento ele precisa estar pautado na palavra. Ele precisa estar pautado na palavra. E você precisa estar interagindo com a palavra. Não adianta você ler o Salmo 91 uma vez por semana, só no dia da célula ler, ouvir a palavra. Você precisa estar meditando a palavra. Porque eu vou te dizer, se o FBI fazia isso com pessoas ditas inteligentíssimas para trabalhar num consulado, que são pessoas de alto gabarito, eles conseguiam converter essas pessoas para atrair o próprio país, para trazer segredo deles. O que você acha que pode acontecer comigo e com você? O que você acha? Por exemplo, esse negócio agora de eleição, eu nem entro nessas coisas. Porque é muito fácil de achar o que é e o que não é se a gente não pesquisar, não sabermos o que é. Deus, ele quer o nosso melhor. Ele quer trazer para nós uma palavra rema, uma palavra de revelação, para que nossos corações estejam unidos em um só, que possamos ser igreja como um só, que cada um sendo uma parte do membro do corpo, que possamos ter o nosso propósito, fazer aquilo que nós devemos fazer, mas temos que estar conectado à videira, temos que estar conectado à palavra. Então, a comunicação é necessário estarmos bem claro para nós o que nós estamos falando e o que nós estamos ouvindo. Hoje existe até uma, como que é, ouvidor, não. Tem a conversação e tem alguma coisa tipo de ouvir. Você tem que treinar, aprender a ouvir. Imagina se fazer um curso que você vai aprender a ouvir. Chega a ser um absurdo, né? Mas não. Isso é real. Isso existe. Então nós precisamos estar voltados para quem é Deus nas nossas vidas. Beleza? Estamos aí? Tá todo mundo aí ainda? Ninguém morreu? Tá tudo bem? Amém. Amém. Aqui. Show de bola. Show de bola. Tem alguma pergunta? Não. Não. Então, beleza. Sara, toca o barco. Acabou? Opa! Temos 10 minutinhos. Já deu sinal de 10 minutinhos já? Não, vai dar. Daqui 2 minutinhos. Então, queremos agradecer, né, a brilhante palavra que você nos trouxe. Que Deus abençoe. Amém. Conseguiu gravar, passa para o pastor de Miquel. Coloque lá na célula, né, irmãos, se for possível, para que outros possam. Eu vou subir no YouTube para mandar o link, porque ele vai ficar grande, vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Então tá.
Deus abençoe você, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, porque quando eu fico pensando assim, o pastor vai colocar lá na célula que ele e a pastora não vão estar presentes, e o povo não vai vir, não vai vir, mas graças a Deus, né, que estamos aqui. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu queria pedir para alguém aí que se prontificasse a orar pelas nossas vidas, orar. Principalmente eu estou sentindo, irmão, assim, nesses tempos turbulentos, né? Que a gente está muito sem paz, a gente está muito desassossegado, né? Porque a gente, queira ou não queira, né? Acaba se envolvendo em tudo que está acontecendo e cria expectativa, cria tensão, então que o espírito de paz, aquela paz que Jesus falou assim, deixe-vos a paz, a minha paz voltou, né? Que essa paz possa inundar os nossos corações, que nós possamos colocar a nossa confiança em Deus, que tudo está nas mãos de Deus, né? Como uma pessoa assim, assisti um estudo uma vez que a pessoa trouxe foi fazer um estudo, trouxe um pacote e deu para uma pessoa segurar. Segura esse pacote para mim. E começou a falar, né? A fazer, dar enfim o estudo dela. De vez em quando ela ia lá, você está segurando direitinho, né? Não vai deixar cair, né? Cuida aí, segura direito, ó, vai escorregar. E ficava o tempo todo assim, né? Então depois ela botou isso como exemplo. A gente coloca muitas vezes as coisas na mão de Deus e não aquieta o coração. Está na mão de Deus, entreguei na mão de Deus, mas eu estou ainda desassossegada com aquilo. Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus, né? Então, que nós possamos ter essa confiança em Deus, colocar nas mãos dele e saber que tudo está nas suas mãos e ele vai fazer, não importa, ele vai fazer aquilo que ele quiser, aquilo que for o melhor, porque muitas vezes, né? Nós não conseguimos compreender que a vontade de Deus é perfeita, né, agradável, que a verdade dele prevalece, que a vontade dele prevalece. Então, nós temos que pedir que venha a sua justiça sobre todas as coisas, a sua justiça em todos os lugares, que prevaleça a justiça e a vontade de Deus, né? Amém. E que nós possamos descansar em Deus, descansar realmente naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Alguém colocou pedido de oração? Acho que eu não vi lá. Vamos pedir aí para quem? Quem se habilita a orar por nós, se houver algum pedido de oração? Eu pedi para colocar ali, mas ninguém escreveu ainda. Então, acho que estão todos bem, né? Porque queremos agradecer a Deus, porque a Rosângela está conosco, né? Depois de passar por uma outra angioplastia, nós oramos por ela e graças a Deus está aqui. Quem que deu? A Mary. Ô, Mary, está aí? Temos um minutinho aí. Cadê a Mary? Fala, Rô. Oi. Tô aqui. Mary, eu tô aqui. Colocou lá no chat, né? Dá o teu testemunho aí sobre aquilo que você colocou lá no chat. É que eu acabei saindo do trabalho que eu estava porque eu estava com crise de ansiedade. E aí a primeira vez que eu fui para o INSS, o Uber não quis me levar porque tinha que passar na casa de uma colega. A segunda vez eles desmarcaram. Aí da terceira vez que eu fui até lá, o médico não quis pegar o meu atestado. Aí eu tive que esperar muito e eu achei que não ia mais conseguir. Mas aí eu pedi oração para os irmãos, eu pedi para Deus. E acabou que eu consegui uma parcela apenas, mas para a glória de Deus eu consegui uma parcela. Então eu agradeço a Deus porque Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente ora, melhora. Verdade. Desculpa eu me intrometer aí, mas é que eu queria agradecer a todos os irmãos que oraram por mim. Realmente houve a necessidade de fazer angioplastia, né? Eu estava aguardando e eu fico muito grata. Eu estou bem, graças a Deus. Estou cada vez mais firme com Jesus. Então, muito obrigada de coração a todos mesmo. Só Deus pode retribuir. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vai lá, Fran, já está no embalo mesmo aí, ora para encerrar, ora para nós, enfim. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a mensagem que eu gostaria de deixar agora é que você pode ter ansiedade, depressão, dificuldade, pode sofrer infarto, pode acontecer o que acontecer com você. Lembre-se que nós mesmos nos autopunimos por situações que nós passamos, né? É fácil? Não é fácil. Mas entender que
quem está no comando é Deus. Independente de como a gente se automutile, se auto-sabote, nós temos que entender que nós temos que entregar para Ele e acalmar a nossa alma. É respirar fundo e meditar. É viver o agora. O que eu estou sentindo agora? Quais são as representações internas que eu estou fazendo de mim mesmo, porque eu estou ouvindo, sentindo e fazendo nesse momento? Será que ela é positiva? Será que ela é negativa? Será que ela está me ajudando ou não? Entender isso é fundamental para que nós consigamos acalmar a nossa alma, alinhar a nossa visão e deixar nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Então vou orar. Orar foi boa, orar. Pai querido. Obrigada, Jesus. Que o meu estado emocional e o estado emocional de cada irmão aqui tenha a melhor representação interna. Essa representação seja a representação de força, fortaleza, de energia do Pai das luzes, do Senhor dos senhores, daquele que é, que era e que há de vir. Pai querido, que a minha fé se concretize junto com aquilo que é fundamento, que fortaleça aquilo que é fé. Ou seja, que ela seja tão propulsora, ela seja tão catalisadora, que ela possa ser até do tamanho de um grão de mostarda, se possível for. E para o Senhor tudo é possível. O Senhor chama a existência das coisas que não existem, e o Senhor pode fazer coisas inacreditáveis acontecer. Coisas que parecem que no último minuto, no último instante, daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos sofrendo, nossas dificuldades, e nós não conseguimos mais, e nós oramos, nós buscamos, nós pedimos, e o Senhor não, parece que não falou, mas o Senhor falou, eu só não compreendi, Pai. Que eu sei que é nesse momento que o Senhor vai agir. O Senhor nunca deixou eu na mão. E não acredito que qualquer pessoa que seja aqui tenha ficado na mão com o Senhor. Pai, traz, Pai, saúde, Pai. Saúde para a tua casa, saúde para os teus filhos. Que possamos nos sentir filhos. Filhos amados. Filhos, ó Pai. Que nossa mente escrava, Pai, seja quebrada, moída por nós mesmos, ó Pai, e pela força que há no poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, traz tranquilidade, que possamos viver o agora, Pai, que possamos, ó Pai, fazer o nosso melhor agora. Amanhã não vai servir de nada, porque talvez ele não chegue. O ontem certamente já foi, eu não posso fazer nada. Pai, que possamos ser como aqueles navios cargueiros, que eles têm aquela cortina de aço, Pai, que possamos isolar a parte da frente e o meio de trás, sendo a parte da frente o amanhã, sendo a parte de trás o ontem, e que possamos viver o hoje, Pai, repleto de amor, repleto de unção, repleto do teu querer, que aquilo que a tua palavra traz, Pai, seja vivo, verdadeiro e eficaz em nossas vidas. Que possamos aprender a cada instante, mais do que aprender, lembrar do que nós tivemos conhecimento, mais do que lembrar, colocar em ação. Pai, eu quero paz, amor e prosperidade para todos os meus irmãos. Peço que o Senhor abençoe o pastor Jimmy Clay, abençoe o pastor Eliane, Pai, que sobre eles, ó Pai, venha bênção tal, que transborde sobre eles e escorra até nós. Que eles têm muito mais experiências, ó Pai, que nós contigo. Mas que possamos aprender com eles também, porque eles são cheios de amor, Pai. Pai, abençoa a vida dos nossos pastores, a pastora Márcia e o pastor, Pai, que cada um deles, ó Pai, seus filhos, seus netos, possam receber o teu amor a cada dia mais e possa transbordar isso nas nossas vidas. Que nós possamos transbordar, ser completos, cheios, plenitude, e possamos fazer isso para os nossos familiares. Que possamos transmitir o amor que Deus nos traz e nos dá. Mas que, acima de tudo, o Senhor nos guie. Não em nome de qualquer pessoa, mas no nome sobre todos os nomes. Abre a janela dos céus. Que haja venda, que haja serviço, que haja, Pai,
movimento financeiro em nossas vidas de maneira positiva e transbordante. Porque eu não posso dar aquilo que não tenho, mas aquilo que eu tenho eu posso dar e que eu tenho coração bondoso a dar. Em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Obrigada por vocês. Deus abençoe. Amém. Até terça-feira. Amém. 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 Glória.